Pessoal, agora nós vamos começar a aprender como que é a técnica de mobilização, né? A técnica propriamente dita, ou seja, serão os processos que eu vou fazer do início até o fim, né? Para a gente imobilizar um membro aí é, afetado, né? E por um trauma, uma fratura. Pessoal, a primeira coisa, né? Separar todo o material que eu vou utilizar, né? Então, eu já tenho que saber que tipo de atadura eu vou usar, se é a menor ou se é a maior, se é a menor e a maior, né? Vou separar todo o material. Então, depois, pessoal, o segundo processo, eu vou colocar a atadura engessada totalmente submersa em água, né? Que é a água morna, e somente retiramos quando cessar o borbulhamento. Então, acabou o borbulhamento, aí eu posso estar utilizando, pessoal. Mas a gente sabe que antes desse processo eu vou ter que fazer o quê? Vou passar, né? Fazer o acostamento com a malha tubular, né? Então coloquei lá, pessoal, a atadura. Lembre que eu só vou tirar a atadura depois que cessar o borbulhamento. Esse borbulhamento, pessoal, se a gente colocar, né, com as bolhas, a gente corre risco de ter um acabamento feio, né, do gesso, e aí a gente pode comprometer o trabalho por conta dessas bolhas, né. Eu vou fazer uma leve porção nas extremidades, né, da atadura, e nessas condições eu tenho que envolver o membro previamente com a malha tubular ortopédica que a gente falou com vocês, né? E também pelo algodão ortopédico. Então, a área do algodão com diâmetro proporcional ao membro afetado, né? Eu vou pegar aquele algodão do tamanho da extremidade afetada e eu vou colocar o algodão ortopédico, algumas partes dele nas regiões mais proeminentes, né? Então tem a área mais proeminente óssea, eu vou colocar um pouco mais desse algodão ortopédico para evitar com que tenha contato aí. E aí, pessoal, depois, né, nós vamos começar o processo, então. Então, nós devemos iniciar o aparelho por sua extremidade distal, pessoal. Então, se eu for fazer o engessamento dessa região antebráquio palmar, né, que é aquele gesso que pega dessa região e vem até aqui essa região sem envolver o cotovelo, eu tenho que começar sempre de distal para proximal. E por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque eu vou evitar com que tenha uma estase do sangue, ou seja, que o sangue fique paralisado. Então, para eu favorecer um retorno venoso e não deixar o sangue paralisado ali e causar uma síndrome conhecida como síndrome de Sudeck, eu tenho que fazer o que? Eu vou fazer um engessamento, eu tenho que fazer essa região, deixá-la um pouco mais presa, né? Um pouco mais apertadinha, e eu vou deixar essa região proximal um pouco mais frouxa, né? Essa região um pouco mais frouxa para eu favorecer esse sangue retornar. Se eu apertar muito essa região e deixar essa mais frouxa, o sangue vai paralisar nessa região e aí eu estou colocando o meu trabalho aí em risco, né? Então, pessoal, a atadura, né, o aparelho engessado vai ser colocado primeiro processo separar o material. Segundo processo, vou submergir a atadura em uma bacia ou pode ser na pia, né? Onde a gente faz a imobilização ortopédica. Então eu vou colocar ali a atadura. Quando ela acabou de borbulhar, eu faço, né, uma leve torção na extremidade para tirar um pouco daquela água, né? E aí eu vou colocar depois. Eu coloco ali, né, a malha tubular, né? Eu vou vestir o membro com a malha tubular, vou colocar o algodão, né? E nas áreas mais prominentes eu vou colocar um pouco mais de algodão para cobrir aí as saliências ósseas, né? A atadura engessada ela deve ser enrolada em espirais, né? Observando as mudanças no diâmetro do membro, e a compressão ela é uniforme
é condição fundamental. Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou envolvendo a atadura, lembra que de distal para proximal. Então, eu vou começar a envolver aquela atadura fazendo as compressões, né? Vou fazendo as compressões para que o gesso vai se adaptando ali naquela região. Então eu tenho que pensar no diâmetro desse braço, né? E a quantidade de compressão que eu vou fazendo ali naquele local. Então, em cada passagem da atadura, nós devemos alisá-la para facilitar a adaptação dos cristais com as camadas adjacentes. Então, eu vou alisando, pessoal, e aí eu vou fazendo, modelando esse gesso, observando a anatomia, né, daquele membro que eu estou fazendo o engessamento ali. Então, em cada passagem da atadura eu vou alisar e após envolvermos totalmente o membro com as camadas necessárias, inicia-se a fase de modelagem, que é de muita importância, pois daremos aí a estabilidade do gesso e do segmento corpóreo comprometido. Qual que é o objetivo da gente engessar, pessoal? É estabilizar. Então, se eu deixar o membro frouxo dentro do gesso, eu não estou fazendo a função que esse gesso precisaria estar ali. Então, depois que eu passei a atadura, eu vou fazendo o alisamento e vou modelando esse gesso, lembrando de deixar um pouco mais firme nessa região e um pouco mais frouxo na região aqui mais proximal, tá certo? O acabamento é feito com os recortes necessários, né, tornando o aparelho de bom aspecto e com uma boa função, né? Então tem que ser as duas coisas, pessoal. Deixar o gesso com bom aspecto e obedecendo também a função, tá certo? O acabamento então é feito com esses recortes, né? Então devemos esclarecer o paciente da necessidade de secagem completa do gesso para que ele possa ser dada a movimentação total do membro, inclusive com carga nos aparelhos gessados para marcha, salientando ainda a observação da cor da pele, do edema, da dor, da alteração de sensibilidade, né? E mesmo a paralisia do membro imobilizado, fato estes que indicaram uma compressão pelo aparelho, consequentemente a necessidade de sua abertura e por vez de sua retirada. Então eu vou falar para o paciente, olha, se você sentir os sinais, né, iflogístico, dor, calor, edema, e aumento da sensibilidade, ou perda de movimento, por exemplo, dos dedos, ele precisa avisar. Então, ele precisa retornar, né, para poder a gente observar se não está tendo compressão aí muito forte dos nervos, né? Nós temos aí os principais nervos que passam na região, você precisa saber né, da inervação que a gente aprendeu lá em anatomia. Então, nós temos o nervo radial, o nervo ulnar, o nervo mediano, são nervos que passam nessa região. Então, uma compressão muito forte pode fazer com que esses nervos, esses principais três nervos aí, que pegam o membro superior, né, que inervam o membro superior, ele tem algum comprometimento, tá certo? Então, devemos esclarecer. Na execução do aparelho, deve-se evitar um gesso muito fraco, que quebra-se com facilidade, ou um gesso também muito pesado que dificulta os movimentos, e finalmente um gesso não uniforme, muito apertado, garroteado, que é quando ele aperta demais, ou amassado, o qual poderia provocar escaras e prejuízos circulatórios, né? Então, isso são as coisas que eu preciso evitar aí. A retirada do gesso pode fazer, né, com a serra elétrica, né? A serra elétrica precisa de muito cuidado no manuseio, ou de aparelhos especiais que fendem totalmente o gesso em duas linhas opostas, né? Então, se eu comecei a tirar o gesso, eu vou fazer uma linha do lado de cá e uma linha do lado de cá, e aí eu vou fazendo a retirada com a serra, sempre tendo cuidado com o membro do paciente, tá certo? Então, a retirada do gesso pode fazer isso com a serra elétrica ou com aparelhos especiais que fendem o gesso em duas linhas opostas, tomando cuidado de evitar lesões na pele, né? A gente tem relatos aí de muitos casos onde
houve aí o corte mesmo da pele, né? Por conta do uso inadequado da serra, que precisa ter cuidado com o manuseio. O ideal, pessoal, é ir treinando, né? Passando ali e fazendo esse treinamento para ver a profundidade que a gente pode ir ali com a serra, até qual profundidade eu posso chegar, tá certo? Algumas complicações, pessoal. Então, em geral, as complicações consequentes de confecções imperfeitas de aparelhos gessados ou de sua utilização por tempo indevido, ela pode ser uma compressão leve, né? É caracterizada por dor, edema, cianose, hipotermia, né? Então, edema ou inchaço, cianose é aquele aspecto de roxidão, né? Ou tá roxo, ou perda da coloração, né? A hipotermia é uma sensação de que está gelado, né? O membro está muito gelado. Então, nós temos uma compressão leve do gesso, pode causar esses problemas. Agora, uma compressão grave pode causar contratura isquêmica de Volkmann. Lembra que a gente falou desse tipo de compressão? Isso pode ser causado por uma compressão muito forte aí no nervo, e a pessoa não busca ajuda, então vai ter essa contratura isquêmica de Volkmann que eu falei na aula anterior. Escaras, né, que é uma massa de tecido necrosado quando aperta demais, paralisia, lesão em conjunto de nervos. Eu já atendi um paciente com paralisia chamada de neuropraxia, né? Neuropraxia causada pelo uso incorreto do gesso, né? Então isso é muito, o gesso tem que ser feito com a técnica correta, pessoal. Rigidez articular, que vai causar uma dificuldade de movimento, depois o paciente vai ter uma dor muito forte para recuperar a função novamente. Atrofia muscular, a gente sabe, pessoal, que toda imobilização a gente perde massa muscular, né? Então o paciente vai ficar fazendo essa comparação, mas eu tô com um braço mais grosso que o outro, mais fino que o outro, eu tô com uma perna mais fina que a outra. Então a gente vai explicar para o paciente que isso é normal, né? Uma hipotrofia é normal, pessoal, ou seja, ele vai perder um pouco do trofismo. Agora a atrofia muscular, um músculo onde perdeu muito trofismo, então a gente tem aí um problema, né? Isso é causado por pacientes que ficam muito tempo com imobilização, tá? Então a gente precisa ter esses cuidados aí também. Flexão permanente, que é uma contratura, né, do punho, manifesta-se sob uma deformidade da mão e dos dedos em forma de garra. Pessoal, o paciente fica com a mão assim, ó. É muito comum acontecer. Então, o paciente ficou com o braço dessa forma e aí não movimentava, não foi orientado a mexer com os dedos, vai ficar com o dedo nessa posição, em garra, e aí existe uma dificuldade para ele conseguir fazer os movimentos funcionais da mão novamente, porque ficou muito tempo nessa postura, não movimentou, né? Então, qual orientação a gente dá também, pessoal? Se a fratura está aqui, né, passado aí pelo menos uns 15 dias de mobilização, a gente já orienta o paciente a mexer um pouquinho com os dedos, né, para que ele não fique com essa contratura em garra, que é uma flexão permanente aí do punho e da mão, onde ele não consiga movimentar posteriormente, né? Vai precisar fazer alguns tratamentos para voltar e recuperar a função da mão. E a gente está falando de membro superior, mas a gente vai começar a falar dos membros inferiores, pessoal. Então, até daqui a pouco, na nossa última parte da nossa aula de hoje. Então, até breve.